Que honra poder estar aqui hoje com vocês, para falar sobre unidade. Você sabe que unidade tem um poder tremendo. Unidade é a força, mas é a força para o mal também. Né? Então unidade ela não é uma virtude em si mesmo. É um poder. E a gente viu lá em Babel, quando o povo era unido, mas para a iniquidade, para a arrogância, para a presunção humana, isso não agradou a Deus. Os fariseus se uniram para matar a Jesus. Ananias e Safira, eis aí um bom exemplo de unidade do casal, mas para coisas ruins. Então, o pastor Carlos Alberto abordou a questão da necessidade de santidade, de integridade, porque a gente pode estar unido também, vazio da essência. Tem uma frase que eu acho... todo mundo já deve conhecer, ter ouvido essa frase. Ela é de um teólogo luterano do século XVII, que diz assim: na essência, no essencial, unidade. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo mais, o amor. Em todas as coisas, a caridade. Unidade no essencial. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Depois entra no segundo ponto da mensagem, que é no não essencial. No não essencial, liberdade. E a caridade tomando conta de tudo que a gente faz e caminha. Tá? No essencial. Há um essencial. Como a gente viu o pastor Carlos Alberto falando, o essencial da sã doutrina, o essencial dos nossos valores que são inegociáveis, um essencial da santidade da vida, cuidado com o pecado. Né? Agora, quero chamar a atenção de vocês para uma família que estava muito unida. Eles eram sacerdotes. O Eli, como uma espécie de sumo sacerdote, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E estes eram travessos, estes pisavam na bola, eles não tinham temor de Deus. E o pai, muito conivente, o pai amando muito, honrava demais esses filhos que praticavam inclusive prostituição. Eles metiam a mão naquilo que pertencia a Deus, eles eram gananciosos, eles eram mercenários, eles cometiam toda sorte de iniquidade, misturando tudo isso com as coisas de Deus. E Deus não se agradou. Então havia uma espécie de unidade ali familiar. Mas a coisa estava longe do propósito, do princípio. Eles haviam se desviado. E Deus até chama a atenção de Eli, o pai de Ofni e Finéias, e diz assim: como é que você foi capaz? Por que é que você honra mais os teus filhos do que a mim? E aí uma sentença, uma maldição se abateu sobre aquela casa, sobre o próprio povo, que acabou negativamente sendo influenciado. E vai ter uma guerra. Os filisteus vão atacar o povo de Israel. E nesta guerra, no campo de batalha, eles perderam a primeira batalha. 3.000 homens foram mortos. Isso está no capítulo 4 de 1 Samuel. Aí, o povo disse assim: nós precisamos da intercessão de nossos sacerdotes. Tragam Ofni e Finéias. Nós precisamos da arca da aliança. É isso que nos está faltando. A gente precisa da arca. Tragam-nos a arca. E aí Ofni e Finéias carregam a arca, e quando eles se aproximam, gente,
quando eles se aproximaram do arraial onde estava ali o exército de Israel, descendo o monte, carregando a arca da aliança. Nós somos o povo da arca, olha lá a arca, diziam, e Ofni e Finéias carregando a arca. Houve um culto, gente. Eu não tenho notícia de um culto mais fervoroso do que esse na Bíblia. Se tem, você me avisa, me mostra. Mas fizeram um culto tão fervoroso, tão retumbante, de arrebentar a boca do balão. Eles ficaram tão entusiasmados, eles clamaram com tanta voz, tanto entusiasmo, que o barulho foi tão alto, que distante estava lá o exército inimigo, que ouviu todo aquele entusiasmo, todo aquele fervor, daquele culto de confissão positiva, de vitória. Nós temos a arca, não tem para ninguém, a vitória é certa, vamos que vamos, Deus está conosco. Mas a gente sabe, Isaías 1:13, Deus não suporta o ajuntamento solene associado à iniquidade. Fizeram um baita de um barulho na terra, mas ele não alcançou o céu. O pastor Carlos Alberto falou, olha lá, no texto lido hoje, os vossos pecados fazem separação. Uma unidade, gente, talvez sem precedentes. Um fervor, um culto, mas o resultado foi uma derrota cachapante. 10 vezes mais morreram agora. Ofni e Finéias morrem nessa batalha. A arca da aliança vai parar nas mãos dos filisteus. Vai ser colocada aos pés do rei, do ídolo, do deus Dagon, deus dos filisteus. Olha que desgraça. A notícia chega a Eli. Quando ele sabe que a arca da aliança vai parar nas mãos dos inimigos, ele cai para trás da cadeira e morre. Bate a cabeça e morre. Quanta desgraça. A esposa de Finéias, grávida, prematuramente dá à luz diante de toda aquela agonia. E sabe qual é o nome que ela dá para o filho? E acabou. Acabou mesmo. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Mas havia unidade entre os sacerdotes. Até o povo estava unido nessa batalha. Estavam fervorosamente cultuando a Deus. Só que sem a essência. Sem o essencial. Obediência quero e não sacrifícios, diz o Senhor. Obediência quero e não sacrifício. E aí está na toada, praticamente eu estou repetindo tudo que o pastor Carlos Alberto falou aqui, anteriormente, né? De uma outra maneira. Essa é a toada. Mas Deus vai se levantar, gente. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o moço. Deus já tinha providenciado, assim como foi no caso de Saul, que já estava pisando na bola. Deus a chamou antecipadamente, preparou já a Davi. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. E a diferença é que Samuel diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A obediência que o Senhor exige de cada um de nós. O Senhor vai se levantar lá no arraial, lá no templo de Dagon. A estátua de Dagon vai cair aos pés da arca da aliança. E essa arca será devolvida com muito temor e tremor que faltou a Ofni e Finéias e a Eli. O temor que eles não tiveram agora vai se abater sobre os filisteus, porque vão ver a santidade de Deus na arca da aliança. Ofni e Finéias pecavam diante da tenda da congregação e se prostituíam, não tinham temor, mas os filisteus vão ter temor de Deus, porque a estátua de Dagon vai cair repetidas vezes aos pés de nosso Senhor. E às vezes a gente pode dizer, a gente tem a Bíblia,
A gente é protestante, a gente tem isso, mas se a gente não tiver obediência, esses símbolos tão sagrados, ter a arca, mas não ter o coração quebrantado, humilde, com temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, aí vai para o buraco. Mas o tempo passa. Já haviam perdido 33.000 soldados. O povo de Israel estava enfraquecido. A arca já fora devolvida. Mas os filisteus, passado alguns anos, vão voltar a fazer nova guerra contra o povo de Israel. E agora, esse povo, o novo sacerdote, digamos assim, o líder espiritual desse povo, já não são mais Eli, Ofni e Finéias, é aquele menino, Samuel, que cresceu. E agora é o profeta, é o líder, uma pessoa que obedece a Deus. E quando ameaçados novamente, agora muito mais fragilizados, muito mais à mercê de seus inimigos, da força dos filisteus, eles vão também ter um culto agora. Então há um contraste entre os dois cultos. Só que esse culto que o Samuel vai liderar não é um culto de confissão positiva, é um culto de confissão de pecados. Repara lá. De confissão de pecados, de arrependimento, de gente humilde. Não é de gente que fica tocando trombeta, mas de gente humilde, que busca a face do Senhor e a graça do Senhor, e que olha para Ele, e que busca a sua salvação, arrependidos dos seus pecados. E neste culto vai ter muito barulho também, só que não é necessariamente um barulho da terra. Não que eu seja contra o fervor, não creio que o pastor Carlos Alberto, eita, homem fervoroso. Foi aqui, na Comunidade da Graça, que eu aprendi a dançar. Acho isso maravilhoso. Celebrar, pular, cantar, clamar, tudo isso é aceitável desde que esteja em consonância com o coração, né? Porque Deus atenta para o coração, para o cerne da gente, não é? Então, não é nada contra isso, mas é interessante notar que há muito barulho agora vindo dos altos céus. Diz o texto bíblico, o Senhor trovejou dos altos céus quando os inimigos vinham para massacrar o povo de Israel, e eles foram desbaratados, meus irmãos, eles foram vencidos pelo poder de Deus. E olha outro contraste interessante. Quando de um lado, aquela saga, daquela família sacerdotal de Ofni e Finéias e de Eli, termina em desgraça e com aquela palavra emblemática, e acabou. Agora, tem também uma nova palavra emblemática, depois dessa vitória extraordinária de Deus, dessa ação portentosa de Deus em favor do seu povo. Samuel pega, edifica um altar e diz: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso não é maravilhoso? Então há uma essência. A unidade não pode ser buscada a todo custo. A gente não pode, em nome da unidade, relativizar nossos valores, que são inegociáveis. A sã doutrina. Mas existe um não essencial. No não essencial, o quê? Liberdade. E o que a gente... Olha, eu não sabia que o pastor Carlos Alberto ia falar, mas sempre fiquei na cola dele. Tanta polarização, né? Ideológica, política, tantas picuinhas.
coisas dividindo o povo de Deus por questões secundárias. As pessoas dando um valor demasiado a questões de opinião, de perspectiva histórica, política, qualquer coisa dessa natureza, tomando um vulto tal no seio da igreja e das famílias, provocando divisão, ódio, separação, as pessoas não conseguindo mais conviver juntas, havendo ruptura. Mas o que nos une, meus irmãos? O evangelho do reino, os valores do reino. Uma vez me perguntaram se eu era de esquerda, se eu era de direita, se eu era isso, se eu era aquilo. Eu respondi que eu era monarquista, porque eu sigo o rei. Amém? Tá bom para vocês? Eu sigo o rei. Gente, o Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação. Um dos textos que eu gostaria, se eu tivesse o dia, noite, e a gente ficasse aqui uns 3 dias, um deles que eu ia falar seria Efésios capítulo 4. Façam tudo o que está ao seu alcance, fazem todo o esforço possível para preservar a unidade no vínculo da paz. Eu pergunto para você já fez tudo? Você já se esforçou a beça, fez tudo o que era possível para preservar a unidade, mantendo, é claro, os princípios, a essência, a sã doutrina, isso a gente não vai abrir mão. As pessoas trocam de igreja hoje com uma facilidade, tudo é motivo para separar, para ruptura, para ficar dodói. Suportai-vos uns aos outros. O que a gente suporta e é capaz de suportar para a unidade da igreja? Suportar as debilidades, inclusive essas questões de opinião, que muitas vezes são contrárias à sua perspectiva, mas aonde está o amor de Deus no seu coração e a grandeza do Senhor na sua vida, que te faz humilde, que te faz servo e serva, e que se coloca a serviço de, e que tem paciência, a longanimidade que a gente vê ali. A humildade, mansidão, longanimidade, isso tem faltado. E a gente precisa botar todo o coração nisso. Uma vez, casei com a filha do pastor. Pastor José Alves, muito querido, que foi quem me batizou. E a esposa do pastor, a dona Dalva, ambos já na glória. Saudosa dona Dalva. Uma vez, Cristina tem 10 irmãos, são 11 ao todo lá. E uma das irmãs da Cristina, certa vez, ligou para a dona Dalva, a mãe, e disse assim: mãe, eu estou chateada com a igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu já não aguento mais, já não tenho mais paciência, eu estou assim, assado, estou desanimado, quero deixar os cargos, eu acho que eu vou também deixar a igreja. E ela estava com essa conversa com a dona Dalva. Dona Dalva disse só o seguinte para a filha: minha filha, quem você pensa que é para desanimar daquela, porque em nosso Senhor Jesus Cristo morreu? Deu a sua vida pela igreja. E você está desanimado com a igreja? Eu acho maravilhoso um texto. Bom, o fato de nosso Senhor Jesus Cristo, quando chamou os apóstolos, olha que ele orou antes, hein? Buscou a direção do Pai. Dentre os apóstolos,
ele chamou um tal de Simão Zelote. Você sabe o que significa zelote? Quem eram os zelotes que tinham esse zelo tal pela pátria e que não admitiam, eles eram a favor de uma revolução armada para combater o imperialismo romano, a opressão romana. Eles conspiravam contra Roma. Esses eram os zelotes, revoltados contra o status quo, contra o imperialismo. Queriam derrubar o governo imperialista romano que subjugava os judeus, com mão armada, com força. E Jesus escolheu um zelote para ser parte do seu grupo mais seleto de 12 apóstolos. Por outro lado, para surpresa de todos, você já pode começar a pensar que essa ideologia política de Jesus, ele está já se cercando dos zelotes. Ele chamou um publicano, Levi, mais conhecido como Mateus, o apóstolo, estava coletando impostos. Os publicanos eram judeus completamente opostos aos zelotes. Enquanto os zelotes estavam revoltados com o Império Romano, os publicanos estavam se dando bem com o status quo, se associaram aos romanos para explorar os seus conterrâneos judeus. Eram considerados traidores da pátria. Gente, os judeus, de um modo geral, já não gostavam dos publicanos. Que dirá os zelotes? E um publicano e um zelote não poderiam se dar bem e não poderiam jogar no mesmo time de modo nenhum. Mas Jesus chamou um palmeirense e depois um corintiano. E botou tudo no mesmo time. Tudo na mesma torcida. Pastor Carlos Alberto é corintiano e eu ainda gosto dele. Eu sou palmeirense. Já confessei o meu pecado aqui, a gente começa confessando os pecados. Palmeirense. Mas eu ando mais feliz ultimamente. Tem que aproveitar os ventos a favor, porque quando eu comecei a torcer pro Palmeiras, olha que besteira que eu vou falar. Comecei a torcer pro Palmeiras, 1971, 72, o Palmeiras era bicampeão nacional. Ademir da Guia, do negócio era bom, Luiz Pereira lá na zaga, tinha um Leão no gol. Gente, que time aquele! Era para eu ser santista. Meu pai é santista, minha mãe é santista, até nasceu em Santos. Mas o Pelé tinha aposentado. Eu achava que o negócio não ia muito bem para o lado do Santos a partir de então. Eu fui no que estava ganhando. Comecei a torcer para o Palmeiras. Bom, até 76 ainda ganhamos alguma coisinha. Mas a fase que você mais torcedor é quando você é adolescente. Mas passei a minha adolescência e minha juventude inteira sem ganhar nenhum paulistinha, gente. Não ganhamos nada. 16 anos, 17, né? Só perdendo, só perdendo. Então já fui castigado. Deixa um pouquinho a gente agora ganhar um pouco, porque a gente já chorou demais. Bom, nem sei o que eu estava falando, eu vou me perder aqui, vai ficar uma nhaca só aqui. Mas não, vou tentar me recuperar. Alguém pode me ajudar? O Zelote, bom, Corinthians, por isso, tinha o Zelote na história. Então Jesus chamou quem era de esquerda, chamou quem era de direita, botou tudo no mesmo time. E não é maravilhoso que eles se entenderam e que eles continuaram unidos mesmo depois da morte de Jesus, porque chega lá no capítulo 1 de Atos, está lá os 12 reunidos agora, os 11, né? Bom, tinha um aí, mas deixa essa história para lá. Eles reunidos, está o nome de todos eles, está lá. Mateus e Simão Zelote, mesmo depois da morte de Jesus, eles continuam jogando no mesmo time, porque Jesus está vivo, e Jesus os uniu, meus irmãos, por uma causa maior. Há uma causa muito maior, que é o evangelho do reino de Deus. Não tem nada mais sublime que isto. Eu vi tanta gente crente, até pastores, apaixonados e falando tanto de política,
confiando tanto em homens, em coisas e em ideologia. Gente, onde está a nossa fé? No Senhor, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. A nossa paixão é o Evangelho, porque é Ele que muda o coração. É Ele que abençoa a nação. É isso aí. Então, exige-se, para aquilo que não é essencial, paciência, longanimidade, humildade, perdão. Perdão, meus amados irmãos. Não tem casamento que sobreviva sem perdão. Sem misericórdia, não tem amizade que sobreviva. Não tem igreja que se mantém em pé. Uma vez um camarada, que era o líder da mocidade, chegou para mim e disse assim: você ora a oração do Pai Nosso? Eu falei: claro que sim. Até achei estranha a pergunta. Ele falou: mas mesmo naquela parte, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Mesmo essa parte. Eu falei: claro que sim, ora a oração toda. Ele falou: essa parte eu sempre pulo, ele disse. Já pensou? Se Deus me tratar como eu trato os outros, estou lascado. Ele achava que se ele deixasse de orar isso, Deus o trataria de uma maneira diferenciada, mas... porque se não perdoardes aqueles que vos ofendem, tampouco o Senhor vai retirar o perdão dado até. Tem aquela parábola do grande credor que aponta para esse lado. Que complicado. Você é um filho da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, o amor de Deus foi derramado no seu coração, a graça te alcançou. E ai de você, se não se tornar misericordioso, bondoso e amoroso. Certa vez, um pastor estava até num processo disciplinar, porque havia tido um conflito com uma outra pessoa, e ele era incapaz de perdoar essa outra pessoa. Eu já tinha tentado de tudo, eu era um líder assim, um superintendente recém-colocado, eu tentei, ele era uma pessoa mais madura, né? Até um pastor assim, muito, muito bacana, mas ele estava com essa amargura no coração, com esse rancor, com esse ódio, com essa... E ele era muito sincero, e ele dizia: eu odeio. Se eu pudesse, eu até estrangulava. Coisas assim, eu acho que eu vi da boca dele. Tal era a situação. E ele não mudava, ele tinha tomado pelo ódio, tomado pela indignação, pela raiva, pelo rancor. E eu já não sabia mais como ajudar aquele pastor. E nós estávamos numa reunião de grupo, e tinha um pastor mais experiente, com uma autoridade de Deus, olha, especial. E a gente ali insistindo: você precisa quebrantar o coração, você precisa perdoar, você precisa dar lugar ao amor de Deus, à misericórdia. E ele nada. Esse pastor se colocou em pé, pôs a mão sobre os ombros deste pastor que estava tomado pela ira, e pelo rancor, e pelo ódio, e disse: fulano de tal. Ele tinha uma voz, tem uma voz assim, bem poderosa, e disse: fulano de tal, você não tem o direito de não perdoar. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é um filho da misericórdia de Deus. Como ousa não perdoar? E naquele instante, um quebrantamento no coração desse pastor e uma transformação especial. O amor de Deus é derramado em nossos corações, e este amor nos torna humildes, porque um problema é da nossa sensação de superioridade. Quando nós nos colocamos acima dos demais. E a humildade faz com que a gente se coloque abaixo. Considere o outro. Dê passagem. Perdoe. Abrace, acolhe, como o pai do filho pródigo fez com aquele filho pródigo e faz com cada um de nós. E isto é maravilhoso, é extraordinário. E que fenômeno que Jesus tivesse zelotes e publicanos
dentro do seu time e fizesse com que eles pudessem amar uns aos outros, suportar uns aos outros, caminhar juntos e se esforçar pela mesma causa. Isso é maravilhoso. Esse é o ministério da reconciliação, da cura, da graça de Deus. Bom, tem uns minutinhos mais. Deixa eu ver o que dá para eu selecionar aqui. Bom, a gente vê Jesus derrubando barreiras. É muito interessante. Havia muito preconceito dos judeus em relação aos samaritanos, em relação aos gentios. E há 3 passagens da Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que falam de Jesus com alguma conexão ou tratando com ou falando de samaritanos, num contexto onde os samaritanos eram marginalizados. E veja o que é que Jesus faz, né? A parábola do bom samaritano. É este, segundo Jesus, quem vai acudir o judeu necessitado, enquanto levitas, sacerdotes passam batido. A conversão da mulher samaritana, que leva uma vila de samaritanos aos pés de Jesus e que se convertem. Quem se converte ali? Os samaritanos. E quando Jesus cura 10 leprosos, é dito que um apenas voltou para agradecer. E esse era, olha lá, o que é que Jesus está fazendo? Está fazendo com que os nossos olhos deixem de ser preconceituosos, olhar o outro com estranheza. E olha, ele é de esquerda, ele é de direita, ele é corintiano, ele é São Paulino, ele é sei lá o quê. Ele é de outro país, ele é argentino. Tem argentinos aqui? Na minha igreja tem 2 argentinos. São gente maravilhosa. Gente, judeus e árabes, judeus e gentios, Jesus derrubou a parede de separação. No reino de Deus não tem lugar para palmeirense, corintiano, santista. No reino de Deus não há distinção dessa natureza, homem, mulher, escravo, livre, judeu, árabe, esquerda, direita, não tem isso no reino de Deus. As barreiras foram derrubadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que separam as nações. Se na Torre de Babel, naquela arrogância, naquela unidade iníqua, que levou a uma maldição de Deus e a uma dispersão, a falar em línguas distantes, a uma inimizade, uma maldição sobre as nações. A gente vê nosso Senhor Jesus Cristo edificando a sua igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela, e essa igreja, no derramar do Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Não teve um fenômeno de línguas ali acontecendo? Não tinha gente, por conta da festa de Pentecostes, provenientes de tantas e distintas partes do mundo, nascidos numa parte, nascidos em outra parte, na Ásia, na África, na região hoje conhecida como Europa, estavam lá. O Espírito foi derramado e o efeito maldito de Babel foi revertido. Todos puderam escutar as maravilhas de Deus na sua própria língua materna, uma língua que comunicava com todo mundo, que falava ao coração. Sinal da igreja, que congrega gente de tantas partes, culturas, ideologias, e faz parte de um grande time, dessa família de Deus, para que Cristo seja o pastor de um rebanho só. E a gente vê a igreja já projetada no livro de Apocalipse, no céu, glorificada, composta de convertidos provenientes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Porque a vocação de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela se cumpre em Cristo e no corpo de Cristo que somos nós,
portanto, o testemunho de Jesus a unir zelotes e publicanos no mesmo corpo é o que esse mundo precisa. A gente é diferente, recebemos dons distintos, há uma diversidade de dons, mas o Senhor, o Pai, o Senhor, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo. E Paulo, em Efésios capítulo 4, evoca a unidade, porque é um só Deus e Pai de todos. Meus irmãos, Ele é Pai, e a paternidade de Deus une a mim e a você, independente de que raça nós temos, de quem nós somos, para que time nós torcemos. Essas coisas começam a ser secundárias. Se é rico, se é pobre, aqui não tem lugar para essas diferenças. Aqui reina o amor, aqui reina o Espírito de Cristo que nos une. O Pai, estamos unidos no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. E todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E não tem para ninguém. E viva a unidade da igreja. Deus abençoe. Valeu, gente.